Sinceramente, eu fiquei até aqui receoso de falar hoje. O doutor esboçou realmente aqui um sermão, não foi nem um discurso, alguma coisa assim que foi para tocar o coração. E tocou o coração de todo mundo, inclusive o meu. Eu tenho certeza até do assistido da Defensoria, o seu Carlos, o réu aqui presente. Começou Sua Excelência falando uma palavra nobre, perdão. O que é o perdão? O perdão é um pedaço de Deus que a gente deixa extravasar da gente mesmo. Eu notei aqui que perdão eu não queria sentir a dor provocada pelo erro de uma outra pessoa. Isso é que é o perdão. Eu não admito ficar sofrendo. Eu não admito ficar revisitando a minha tragédia, que foi provocada pela decisão equivocada de uma outra pessoa. Mas, infelizmente, pela falta de perdão, nós vivemos numa sociedade doente e doentia, por falta de perdão. Porque controlar a você mesmo é difícil. Mas controlar os outros é impossível. Quando a gente é pai, quem é mãe, até lá pelos 5, 6, 7 anos de idade, 8, quem sabe, eu acho que de 10 não passa. Você até consegue controlar teu filho. Controlar um ser humano até 5, tudo bem. Mas até a tua família, o teu filho, é difícil controlar o ser humano. A gente se controlar, a gente mesmo, ter autocontrole, disciplina é o nome disso. E a gente não se controla. E vez por outra, alguém pisa no calo da gente, e aí a gente deixa aflorar a nossa natureza que a gente gostaria que ficasse escondida lá dentro de nós, na escuridão. Fique lá, mas de vez em quando aflora. Uma coisa eu já aprendi na minha vida, depois de tanto labutar, depois de tanto levar pancada da vida, eu aprendi uma coisa muito simples, que eu não tenho o direito de tirar o sossego, a calma, a tranquilidade de ninguém. A melhor coisa que eu aprendi até hoje. Com o meu interlocutor, eu não posso deixar o meu interlocutor furioso, porque eu não sei se o meu interlocutor é um leão, é um urso que está adormecido. Eu posso despertar dentro das pessoas a fera que eles querem esconder. E a melhor forma que eu tenho para esconder o lobo do ser humano é tratando com palavras amenas. Se eu vejo que a fervura está aumentando, eu preciso me deslocar do ambiente ou jogar água, porque eu sei que dali não vai sair coisa boa nem de mim e muito menos do meu opositor. Hoje aqui eu vejo assim, uma das coisas mais difíceis que eu já atuei, relação familiar tumultuada, que vem parar aqui. Esse seria o júri tradicional, que nós, até há uns 10 anos atrás, nós viemos aqui para discutir as relações conflituosas de famílias. Mas hoje não, hoje o júri, 1% é esses conflitos de família, 99% é guerra de facção, crime de encomenda, é um negócio assim. E hoje a nossa sociedade virou assim um negócio incrível, totalmente descontrolado e complexo.
Mas hoje nós temos aqui uma situação familiar que extravasou, perdeu o controle. Porque Sua Excelência, o promotor de justiça, falou muito bem, a falta de respeito. No entendimento do seu Carlos, existia um termo de bom viver, e ele se louvava nesse termo de bom viver para exigir do outro um comportamento, uma conduta que não lhe cerceasse o direito de viver em paz. É a interpretação dele. E até um dos policiais que estavam atuando naquele momento teria dito que realmente ele falou a respeito desse termo de bom viver. E os agentes policiais que chegaram naquela ocasião entenderam que os ânimos estavam apaziguados. Depois de terem conversado, eu não entendi bem o que eles conversaram, mas os policiais conversaram com os familiares, entenderam que resolveu. Mas não tinha resolvido. Por quê? Porque assim, se eu tenho um problema com a minha esposa, então 50%, 50%. Vai dar empate. Quem vai decidir quando há uma controvérsia entre esposo, quem grita mais, quem tem mais força, quem fala mais alto. E normalmente nós tendemos a resolver as nossas diferenças dentro do seio familiar, assim, no grito, na violência. E a lei diz, olha, quando surge uma diferença entre os pais, se tem um entendimento com relação ao teu filho, que é divergente do teu companheiro, do teu esposo, do teu marido, se tem uma divergência, então leva para o juiz resolver. Não vai brigar, não vai gritar, não vai disputar. Tempo atrás, um primo meu me telefonou e disse, olha, me dá uma orientação jurídica aí, por favor. O que é? É porque a minha ex-mulher, ela quer viajar, parece que para Guiana, um negócio assim, um país desses daí. E ela quer levar a minha filha. E eu não quero autorizar. Não autoriza. Porque só vai sair do Brasil se houver autorização de ambos os cônjuges. Mas ela vai sair daqui a 90 dias. Eu acho difícil ela conseguir autorização judicial se você está se recusando a dar autorização para que eles dois saiam. Ou eles dois, não ela, né? E graças a Deus parece que eles decidiram terminar as diferenças e até voltaram. Estão vivendo juntos lá com a filha. E eu espero que prospere o casamento deles. Mas é assim, quando surge uma divergência entre o senhor e o seu vizinho, o senhor e a sua mulher, o senhor e o seu filho, não se pode resolver no confronto, na violência. Antigamente, isso foi 10 anos atrás, não faz muito tempo, 20 no máximo, antigamente, idade era posto. E quando uma pessoa mais velha do que nós dizia uma coisa, a gente não questionava, não duvidava. É assim. Né? Você chegou agora e já vai querer sentar na janela? Não. Os mais velhos vão te orientar e te dizer. E essa cultura, esses valores do respeito, elas são melhor vistas em culturas orientais, por exemplo, na Coreia do Sul e no Japão. E ali eles têm até uma cerimônia na hora de tratar com a pessoa. Se você trata com uma pessoa do mesmo ano que você pode chamá-la de você. Mas se é um ano a menos do que você, aí já não é mais você. O tratamento de inferioridade. Mas quando é maior, não interessa que seja só um ano mais. Mas você tem a obrigação dele de chamar de senhor. Você não pode chamar de você. Coreia do Sul. Achei isso interessante. Eu acho que num país como esse, não tem
confusão, briga, desentendimento. Por quê? É como se fosse no quartel. Né? Soldado, é isso aqui, o outro. Não, qual é a tua patente mesmo? Qual é a tua antiguidade? Então, eu sou mais velho do que tu. Então pronto, quem manda aqui é o mais velho, mais antigo. E também tem até um mais velho também, manda mais, né? Então, a gente precisa revisitar esses valores que nos faziam com que antigamente nós tivéssemos mais paz social, inclusive dentro do nosso próprio lar, nossa própria família. Existe uma passagem bíblica que fala sobre o relacionamento de Abraão e Sara. E Sara, quando se reporta ao marido dela, chama de Senhor. Eu acho bonito essa forma de chamar, Senhor. Na minha família, fugiu aqui o nome aqui. Moreira, que é o pai da minha esposa, quando ele vai se referir à mulher dele, ele diz assim, a minha senhora. Coisa, né? A minha senhora. Coisa legal. Eu não vi ela chamando ele de meu senhor. Mas ele não, ele trata a mulher dele, a esposa dele, a minha senhora. Legal isso, né? Respeitoso, né? E que, de fato, se isso fosse uma realidade dentro do lar, porque não adianta você dizer a minha senhora, ou o meu senhor, e lá não é um escassel, um negócio assim. Pode. E esse aqui foi um dos casos que eu mais, assim... Quando eu peguei aqui, eu olhei os vídeos, me deu um cansaço mental, uma fadiga de revisitar o processo, de analisar as peças do inquérito. Me deu assim uma indisposição, mas eu precisava fazer. Não porque eu queria, mas por dever profissional. Tive que analisar as peças do processo para poder fazer a melhor manifestação em favor do seu Carlos. E aí quando a doutora Lúcia, diretora de secretaria, ou mesmo o doutor Alexandre, doutor, dá para adiantar que teses o senhor vai apresentar para a gente já ir vendo aqui a aquisitação? Eu disse para ela, não faço a menor ideia do que eu vou dizer hoje. Não faço a menor ideia. Não sei. Porque é difícil lidar com uma situação como essa que aqui está presente. Porque não é um encontro fortuito assim de dois desconhecidos. Não, mexe com a relação familiar. E isso toca a gente, né? Assim como o discurso do doutor promotor tocou a gente, né? Coisas que deveriam fruir entre nós como se fosse algo normal, como o oxigênio, esse respeito. E aí quando vem alguma coisa dessa natureza e foge do protótipo, foge do padrão, isso abala a gente. Muito bem. De um lado tem o seu Carlos e do outro um monte de outros familiares. Todos eles membros da família. Ou seja, pessoas que aqui não foram compromissadas com a verdade. Por quê? São parentes. São parentes. Deveriam ser amigos. Deveriam ser amigos. Mas é isso. Vieram aqui e apresentaram o que eles entenderam em relação a essa situação, sem compromisso de falar a verdade. Então, o senhor fazer a sua análise. A senhora fazer a sua análise. E normalmente, quando a gente vê, se esse julgamento tivesse sido feito
no dia da audiência de instrução que foi feita, o resultado dele talvez seria outro. Quando a gente escuta o depoimento da dona Luciene, né? Acho que é esse o nome dela. Ela está muito furiosa. E aí você vê como o tempo ele é um remédio. E aí hoje ela apareceu com outro semblante, um outro discurso, uma outra entonação, totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu não sei se é porque perdeu, eu acho que a maioria dos tios, aí sobrou só 3, e aí isso tocou no coração dela. Não sei, não faço a menor ideia. Mas normalmente as pessoas quando vêm aqui no júri, eles vêm para destilar ódio. E não para destilar perdão. Isso aí impacta, né? Deixa a gente assim, desprevenida para receber uma informação como essa. Eu vim aqui te perdoar. Dizer que eu não tenho nenhum remorso, não tenho mágoa, não guardo ressentimento. Difícil isso. E por que é difícil? É porque você reconhece que as pessoas são imperfeitas e podem errar contigo. Isso que é o perdão. Porque se eu fosse perfeito, aí você poderia exigir de mim uma conduta 100% correta. Mas eu não posso esperar dos meus filhos, e nem eles esperar de mim, eu da minha esposa, e nem muito menos eu de cada um dos senhores e senhoras, um comportamento perfeito. Eu vou errar, e a senhora vai errar. O senhor vai errar. Mas aí, eu trabalhava com a juíza, chamada doutora Eliana, ela dizia assim, olha, quando ia a corregedoria lá, fazer a correição, se tiver algum erro, é culposo, nunca doloso. Ou seja, a nossa índole não é para fazer nenhum tipo de falcatrua aqui dentro. Não. A gente pode errar porque nós somos humanos. É culposo, não é doloso. Eu acho que isso aqui poderia ter sido resolvido de uma outra forma se tivessem previamente acordado. Tio, Carlos, olha, nós vamos botar o ar-condicionado aqui, vamos botar o toldo aqui, e vai ser assim. Não, não vai. Não vai, então vamos procurar a polícia, vamos procurar o juiz. Mas o problema é que chega lá com o ar-condicionado, chega lá com o funcionário, não, tu não instala. Ah, é? Quero é ver se tu é macho, para impedir eu botar esse negócio aqui. Então, no meu entendimento, o erro foi esse, da falta de diálogo, né? Se de fato existia esse ranço, essa inimizade, talvez, por prudência, né, ela já teria se precavido disso daí e tomado a iniciativa de buscar no Poder Judiciário, parece que eles tinham um termo de bom viver, falou-se aqui, de buscar no Judiciário essa garantia de que o serviço ia ser instalado, independentemente da vontade dele. Mas, infelizmente, não houve diálogo. Não houve diálogo. Portanto, não houve respeito uns com os outros. Essa falta de diálogo. E não pode ser na violência. Até porque esse negócio de incômodo, ele falou aqui, já botaram uma central de ar e isso estava me incomodando. E agora vão botar mais uma outra. No prédio em que eu morava, tinha uma pessoa, acho que morava num dos últimos andares. E aí ele dizia que quando ia dormir, o vizinho parece que acordava e ficava arrastando a cadeira, a mesa, e ele não conseguia dormir.
ou ficava passeando com o sapato. E tem gente que tem essa sintonia. Eu vi uma barata ali, o cara já está... Eu não estou conseguindo dormir porque o barulho dessa barata, o barulho desse carapanã aqui, coisinhas assim, estressam a pessoa. Tira o sossego da pessoa. E é exatamente isso que eu percebo aqui. Essa falta de diálogo prévio, de ajuste prévio. E se tivesse havido esse diálogo, nós não estaríamos aqui. O problema é que as pessoas não querem dialogar, não querem comunicar. E até mesmo os parentes, os noivos, os maridos, um vai dormir no horário, outro vai dormir no... Ué, mas como é que você consegue manter uma relação sem diálogo? A pessoa fica assistindo televisão até mais tarde, o outro... E aí? E o diálogo? Sem diálogo, você não consegue manter interação. Você fez a tua prece hoje. Como é que você diz que tem um relacionamento com Deus se você não faz a tua prece? Preciso de diálogo. Eu gostaria de que os parentes todos estivessem aqui para sair daqui aprendendo. Bora conversar, bora dialogar. Foi aqui que a gente errou. E é aqui onde todos os outros vão errar. Falta de diálogo. Segundo, falta de respeito. Essas duas coisinhas aí destrói tudo quanto é relação. Muito bem. A dona Luciene, né? E a dona... Foi aqui o nome delas duas. Eu também entendi da forma como um promotor de justiça, meu entendimento. Vou fazer agora a defesa da minha tese. Depois eu vou fazer a defesa da tese dele. São duas teses, tá? Então, dona Lucilene e a dona Lúcia Helena. Uma disse que... Olha, a Lucilene, em relação a esses fatos. E por isso que eu perguntei aqui. Como assim? A senhora estava na frente dele... Sim. E ele só bufava e fazia assim. E não encostou na sua barriga? Não. Não encostou no seu peito? Não. Houve uma lesão rasa de 2 centímetros. Isso aqui mais ou menos. O antebraço esquerdo. Aqui. Rasa. Quer dizer, não foi nem assim. Isso foi uma coisa tão insignificante, mas deixa para lá. Quer dizer, não vou mostrar aqui a foto porque não compete. Agora, já que a gente está com... Estou adiantando. Mas tem uma foto mostrando o tamanho da faca. Mais ou menos o tamanho de uma caneta. E a ponta dela, mais ou menos o tamanho Essa aqui, ó, essa parte aqui, ó, a ponta da faca. Deixa eu ver se eu tenho essa foto. Eu não sei nem se vale a pena, porque vai até perder o tempo da gente. Não vou. Se tu quiser, não, deixa para lá. Deixa para lá. Se o jurado quiser, pode pedir para ver. O perito, ele fotografa a faca do lado de uma caneta. A lâmina dela é do tamanho da tampa da caneta. E o cabo é do tamanho, se quiser passar também, se encontrar, Alexandre, pode exibir sem problema nenhum, tá bom? Então, estaria à disposição dele o corpo da pessoa, porque não teria como ele errar. E se de fato ela tivesse se defendendo, mais lesões haveria na mão da Lucilene, né? Se ele realmente tivesse investido no corpo dela, não é essa foto, é que está com uma caneta do lado, uma caneta, não é, está a caneta e é anterior a essa, a foto, anterior a essa.
Só tem ela só tem essa caneta e ela. A foto só existe no documento, só existe ela, a faca e uma caneta. Bom, vamos ver se tu encontrar aí, tudo bem, se não encontrar, mas é a faca juntamente com a caneta. É do tamanho de uma caneta, Bic, inclusive, a foto da caneta Bic. No meu entendimento, se de fato o seu Carlos tivesse o ânimos necândio, o desejo de matar, ele teria encostado essa faca ou nas mãos dela, ou nos braços, ou em qualquer parte do corpo. Mas isso não aconteceu. Daí porque, no meu entendimento, uma atitude como essa da pessoa, de pegar uma faca e fazer assim, duas coisas, dois crimes. Pode ser o crime de ameaça. Isso, perfeito, olha. Aí, ó. Tamanho de uma caneta. Então, assim, você brande a faca contra uma pessoa, ameaça. Crime de ameaça. Mas se você lesiona a pessoa, no meu entendimento, aí é crime de injúria real. Que compete ao juízo decidir. É lesão? É injúria real? Aí a gente aqui vai botar na mão do juiz. No meu entendimento ele tinha ao alcance dele o corpo dela, entretanto, ele não investiu. E até o pessoal disse, ele é maior do que hoje, está muito magro, está muito baixo, perdeu massa óssea, massa muscular. E com certeza ele teria condições de investir contra ela e esfaquear o corpo da Lucilene várias vezes, mas ele não fez isso. Por que ele não fez? Ausência de ânimos necandi. Ausência de ânimos necandi. E com relação a Lúcia Helena, ela diz que enquanto ele estava indo em direção a outra, aí ele teria feito assim, quer dizer, culposa, lesão culposa. Eu quero ela. Aí eu imagino que ela estaria tentando deter ele, conter, e aí ele culposo. Vamos mandar para o juízo singular. É ele que vai decidir se é lesão culposa ou dolosa. Porque o júri só trabalha com crime doloso contra a vida. Tem intenção de matar. Não tem. Deixa que o juiz se resolve. E se a defesa entender que a capitulação que o juiz deu deveria ser diferente, que recorra. Tem apelação para isso. Muito bem. No meu entendimento, não existiu ânimos necandi, mesmo entendimento esboçado pelo digno promotor de justiça. Então, nós dois estamos caminhando no mesmo sentido. A ausência de ânimos necandi tira a atribuição do senhor e das senhoras e joga na costa do juiz. Ele decide o que vai fazer com o processo. Se ele entender que é lesão dolosa, lesão corporal gravíssima, e vem a pena que o juiz entender conveniente. Entretanto, compete a mim ventilar, porque na condição de defensor, eu tenho que fazer duas defesas. A defesa técnica minha mesma, o que eu acho, que eu entendi. Eu li o processo e entendi desse jeito. O promotor leu o processo e entendeu desse jeito, ou de um outro jeito. Mas ele entendeu de um terceiro jeito diferente de mim. Então, eu preciso, na condição de defensor, também contemplar na minha defesa técnica aquilo que ele disse. Por isso que, muitas vezes, eu, na condição de defensor, apresento 2, 3 teses, porque eu não sou o réu.
Eu não vivi a experiência, nem a senhora também. Que eu vou sugerir uma interpretação das provas em benefício dele. Mas eu não posso inventar provas. Eu sou proibido de inventar uma prova. Porque eu estaria induzindo o senhor e a senhora a votar contra as provas dos autos. Isso é nulo, é ilegal. E até o promotor poderia dizer assim, doutor, menos, né? Está contra a prova dos autos, isso é mentira. Mas essa questão anímica, ele queria matar? Ele queria lesionar? Ele queria ofender? Essa questão anímica aí, todos nós temos que fazer. Agora, com relação à materialidade dos fatos, inquestionável. E o que é a materialidade? Tem lesão corporal constatada pelo laudo. Isso tem. E eu não posso me opor. Mas com relação ao ânimos necandi, eu posso. Assim como se opôs o promotor de justiça. Não tem ânimos necandi. A competência não é nossa. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz que não há ânimos necandi. Não temos competência. O juiz singular que se vire. Aí vem o seu Carlos e a defesa dele é essa. Eu estava no local, mas eu não fui o agressor. Eu fui a vítima. Eu fui a vítima. É a defesa dele. Legítima defesa e negativa de autoria é a tese dele. Duas teses que ele levantou. Negativa de autoria. Não agredi ninguém. Legítima defesa. Eu apenas joguei uma telha para tentar me defender, excelência. Bom, no caso em concreto, poderia prosperar a tese dele. A versão dele poderia prosperar. Por quê? Porque eu não estou diante de provas irrefutáveis. As testemunhas não são testemunhas, são informantes. Aí eles poderiam estar inventando essa história para tentar prejudicá-lo. É a versão dele. A segunda versão é que, mesmo não tendo sido ele diz que teria arremessado uma telha, e essa telha poderia ter produzido a lesão na pessoa da dona Lúcia Helena. Tá? Então, os senhores e as senhoras irão agora votar. Primeiro voto. Materialidade, sim. O promotor de justiça, juntamente comigo, estamos em comum acordo. Segundo voto. Sim e não. Porque no entendimento do promotor, tem prova de autoria. No entendimento dele, não existe prova de autoria. Por que não existe? Porque nós temos apenas informantes, que seriam as próprias vítimas, parentes, sem compromisso com a verdade. Daí que, se abraçar o depoimento dele, a tese dele, o senhor e a senhora vai rechaçar, no segundo quesito, a peça acusatória e todo esse processo. Não tem prova. O que nós temos são suspeitas, elementos de informação. Votem não. E chancela a tese que ele está dizendo. Não foi eu. O processo pode ir mais adiante. Ele vai votar a tese. O jurado absolve o ofendido. É a tese da legítima defesa. E ele disse, eu estava sendo agredido, joguei uma telha para me defender. Não agredi ninguém. Terceiro voto, o jurado absolve, encampa a tese da legítima defesa. O segundo voto encampa a defesa dele de negativa, o terceiro voto encampa a tese dele de legítima defesa.
Depois a gente vai votar a desclassificação. O quarto voto, não é, Excelência? Quarto voto e desclassificação. Aí o juiz vai perguntar se, agindo assim, o senhor Carlos tinha um interesse, só que com um outro linguajar, né? Tinha interesse, tinha intenção em subtrair a vida da dona Lucilene. Aí o senhor vai dizer que não. Pronto, disse que não. Desclassifica o crime, vai para a mão do juiz. E ele vai dar a tipificação que entender adequada. Em relação a esse outro fato, né, que é a questão da dona Lúcia, nós só estaríamos votando a Lúcia Helena se no primeiro vocês dissessem que foi doloso, porque o segundo ele já é lesão. E como se trata de crime de lesão, o segundo contra a Lúcia Helena já não é mais da esfera da decisão dos senhores e senhoras, porque não é crime doloso contra a vida. Aquele que lesionou o rosto dela não é. Então, se os senhores já derrubam aquele que inicialmente seria, o segundo já automaticamente passa para as mãos do juiz, porque ele não é crime doloso contra a vida. Aí vocês perderiam automaticamente a possibilidade de julgar o segundo crime, que não é doloso contra a vida, é crime de lesão corporal, é crime que não é da esfera da decisão do tribunal do júri. Tá bom? Eu desejo um bom voto e que nós possamos sair daqui não apenas pensando em fazer vingança social, mas em fazer, de fato, um julgamento que seja em harmonia com o bem-estar, o sucesso e o progresso dessa família que quase se esfacelou, né? Mas que tem uma propensão, né? Que tenha alguma coisa assim para motivar a que eles se enganjem, e se queiram bem, se respeitem, se perdoem, e vivam aí por mais tempo para curtir esses 3 tios que faltam ainda, né, que ainda estão aqui, e que eles vivam em paz, como família. Uma boa votação para o senhor e para a senhora.